Olá, boa noite para você. Sexta-feira, o Mundial News está no ar e, como sempre, traz para você, nosso telespectador, o que foi notícia durante a semana e destaque em nosso telejornal. Começo falando esta edição sobre a Operação Rádio Patrulha. O Ministério Público do Paraná decidiu nesta semana recorrer da decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que tirou o ex-governador Beto Richa e outras 13 pessoas da prisão no final de semana passado. Procuradores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado estão preparando recursos para tentar revogar a determinação feita pelo Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira, onde o ex-governador Beto Richa e outros investigados na Operação Rádio Patrulha tiveram sua soltura decretada. As prisões ocorreram como forma de evitar que os suspeitos interferissem nas investigações, o que, segundo o GAECO, já havia ocorrido no mês de agosto. Na ação, os procuradores ressaltam que o contador Dirceu Pupo, homem de confiança da família Richa, é suspeito de tentar atrapalhar as investigações de corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Primeiro, a nossa investigação começou em meados de maio, ou seja, se os fatos foram em 2012, eles iriam passar e não iriam ser investigados. Essa é uma realidade. Como passamos a investigar? Passamos a investigar porque fomos procurados por uma pessoa, um colaborador, que disse, olha, eu tenho conhecimento disso, eu até participei e, portanto, eu consinto em colaborar com a Justiça e isso é negociado como a lei prevê. Nós negociamos, nós verificamos se o que aquela pessoa narrou, a narrativa é uma coisa, se nós tínhamos elementos materiais confirmatórios mínimos para terminar uma fase da investigação, foi o que nós fizemos. Se isto coincidiu com o período eleitoral, como eu disse, o Ministério Público não se pauta realmente, não é proibido por lei fazer esse tipo de investigação no período e, logicamente, melhor seria que não tivéssemos essa celeuma. Mas, efetivamente, nós estamos bastante tranquilos que nós agimos de modo impessoal. Como eu disse, o Ministério Público não pensa em proteger ou perseguir o partido XYA, o candidato ZHS. Nós realmente nos pautamos, isso é muito verdadeiro e sincero, nós nos pautamos pela impessoalidade. O GAECO comunicou que vai protocolar o recurso ainda hoje em função da determinação do ministro Gilmar Mendes, que decretou a soltura do ex-governador do Paraná, Beto Richa, na última sexta-feira, após a sua prisão temporária ter sido convertida em preventiva. É absolutamente inconformado com a forma como a decisão foi produzida, não quanto ao mérito, necessariamente mérito dela. Mas, em segundo plano, e por conta disso, existem os recursos ou as possibilidades de petição ao Supremo, é o que nós estamos, então, neste momento, tentando finalizar para ingressar no Supremo com essa nossa manifestação de inconformismo. A investigação está em vias finais e a denúncia será apresentada ao Judiciário em breve. Mas as consequências da prisão de Beto Richa durante o período da campanha eleitoral já começam a aparecer. A governadora interina Cida Borghetti, do PP, da coligação Paraná Decide, realizou um pedido de afastamento do candidato ao Senado da chapa. A solicitação foi aprovada pela maioria e a determinação foi repassada ao jurídico para formalização junto ao TRE. A defesa de Richa foi procurada pela nossa equipe de reportagem, mas não se pronunciou sobre o assunto. Fala agora de eleições. Você se lembra em quem votou em 2014? Se não, saiba que você integra uma parte grande da população. A maioria dos brasileiros sofre do mesmo mal depois do período eleitoral, amnésia. Trouxemos nesta semana uma pesquisa nacional que mostrou que 79% dos eleitores do país não se lembram os candidatos em que votaram no Congresso Nacional em 2014. Vocês lembram em quem vocês votaram em 2014? Não, na verdade não. A senhora lembra em quem votou na última eleição? Eu? Quem que eu votei na última eleição? Não lembro. Você não acompanha, então, o pessoal que você vota, não faz... É que eu vim de Fortaleza e votei
nos candidatos de lá, entendeu? A cultura política dos brasileiros está mudando nos últimos anos, mas a chamada amnésia pós-pleito continua na maioria da população. Um ato de civilidade que é descrito como imprescindível em uma nação que está em plena crise política. A política, na verdade, ela é para pessoas, e a democracia é para pessoas esclarecidas e participativas, não é? Existe até um certo debate dizendo como pode que o voto do cidadão mais consciente tenha o mesmo valor do cidadão que é menos consciente. Quer dizer, o privilégio da democracia é que cada pessoa é um voto, mas também, vamos dizer assim, se o cidadão ele não se interessa, ele não sabe o que é a política, ele não lembra sequer em quem ele votou, mesmo que foi eleito ou mesmo que a pessoa perdeu, ele não teria o direito natural também de fazer qualquer crítica e nem dar qualquer sugestão. E digo mais, nem sequer usufruir da parte dos serviços públicos que são o executivo e o legislativo que disponibiliza para ele. Então, democracia é compromisso não só do eleito fazer a coisa certa, mas também do eleitor participar todos os dias. Em outros países, os sistemas de representatividade política são diferentes e, segundo os analistas políticos, isto pode facilitar para o engajamento do cidadão. Na Europa, que tem uma tradição democrática com uma qualidade mais aprofundada que a nossa, só vota quem quer. Mas também o cidadão que está interessado, ele acompanha diariamente. Obviamente que no parlamentarismo, também dado a natureza do parlamentarismo, onde os próprios deputados cobram do governante dentro do parlamento as suas ações, a mídia, a imprensa, a sociedade como um todo, ela é mais informada. Mas também no sistema, se nós tivéssemos um sistema de voto distrital misto, ele é um sistema eleitoral que diz assim, que o Tribunal Regional Eleitoral ele define áreas eleitorais, cada partido apresenta apenas um candidato, vamos dizer para deputado federal ou deputado estadual ou para vereador, só uma pessoa é eleita. Obviamente que os outros candidatos desse distrito que perderam as eleições, eles vão ficar vigiando a ferro e a fogo o mandato de quem foi eleito e eles também são responsáveis de fazer essa conexão entre o eleito e a sociedade. E o eleitor que tem interesse, ele também pode fazer uma certa chantagem, vamos dizer assim, uma cobrança qualitativa do eleito, ameaçando votar no opositor se, vamos dizer assim, quem é eleito não tem essa fidelidade ao seu voto, né? Mas a grande questão é que, ainda segundo a pesquisa apresentada, 84% das pessoas não se sentem representadas pelo Congresso. E para 73%, os políticos que lá estão não trabalham em prol do povo. Quanto a este descontentamento em pleno período eleitoral, uma solução pode ser adotada para que este número de insatisfação diminua. Dentro da ciência política também existe o princípio da identidade. O princípio da identidade diz o seguinte, que o eleitor ele vota em alguém que se identifica com ele, com os sonhos deles, com o estilo de vida. Por sua vez, quando alguém é eleito, ele também tem que manter essa identidade, essa fidelidade ao eleitor. Porque caso contrário, se também quem é eleito esquece de quem votou e nas propostas que fez, existe uma traição à vontade do eleitor, né? Mas, por outro lado, também existe a falta de maturidade política do eleitor que não sabe que ele deve cobrar no período do mandato, inclusive agradecer, a gente pouco agradece as coisas boas que o setor público faz, né? E estar em contato direto com o seu representante. O senhor lembra em quem o senhor votou, os políticos que o senhor votou nos últimos anos? Sim, desde que eu sou adolescente e voto, eu tenho memória de todos eles. Aliás, foi algo que meu pai me ensinou. De se eu esqueço em quem eu voto, eu não tenho como cobrar de quem eu votei. E no próximo bloco você vai ver algumas ações de conscientização que marcam o mês de setembro, entre elas prevenção ao suicídio e imprudência no trânsito. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando.
como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. Durante o mês de setembro, em todo o país, está sendo realizada a campanha Setembro Amarelo, com o objetivo de chamar a atenção da população para o tema suicídio e também como preveni-lo. A campanha partiu de uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Conheça agora um pouquinho do trabalho que é feito neste local. As ligações de pessoas com depressão, problemas mentais, álcool e droga e problemas familiares. A Central de Valorização da Vida atende aproximadamente 3.000 pessoas por mês em Curitiba. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. É uma entidade criada há 56 anos no Brasil que faz prevenção de suicídio através de um apoio emocional. O CVV ele faz o apoio emocional através do telefone, através de e-mail, você pode entrar em contato com o CVV, através do chat e pessoalmente também aqui no posto de Curitiba. De que maneira? O CVV oferece um apoio para conversar realmente. A pessoa está passando por um momento difícil, não tem com quem conversar, liga, conversa com o voluntário, desabafa e faz com que aquele momento difícil seja dividido com alguém. Curitiba tem a média mais ou menos do Brasil em torno de 7 pessoas por 100.000 habitantes e dá em torno de 32 pessoas no Brasil que realmente tiram a própria vida. No Brasil, 32 pessoas por dia no Brasil. Mas a média do Paraná e de Curitiba é uma média praticamente igual dos outros estados. Com o tema Falar é a melhor solução, as ligações aqui são ouvidas, a pessoa conta o problema, desabafa. O papel do centro é dar apoio emocional e prevenção do suicídio. O CVV ele entende que 90% dos suicídios são preveníveis. De que maneira? Tem que se conversar sobre o assunto, falar sobre o assunto e fazer com que a pessoa que está passando por um momento difícil, ela se sinta acolhida por alguém. Alguém que a escute nesse momento é muito importante para que ela saia daquela crise, daquele momento que ela está pensando até em tirar a própria vida e conversando, ela muitas vezes acaba ela mesma encontrando essa solução. O voluntário ele presta um apoio, não é uma terapia, o CVV não faz terapia, ele não indica tratamento, mas ele faz aquele acolhimento, ele escuta a pessoa. Isso é muito importante para a prevenção do suicídio. De acordo com dados da Associação Mundial de Psiquiatria, alguns transtornos são detectados em suicidas, tais como distúrbio de humor, depressão, transtornos por abuso de substâncias, esquizofrenia e ansiedade. O atendimento é totalmente sigiloso. A identidade é preservada. O CVV fornece sigilo, a gente não fica sabendo muitas vezes e a gente não trata do foco do porquê, o que aconteceu com a pessoa, na realidade, o motivo. Ele trata realmente da prevenção, fornecendo esse apoio emocional que é a escuta, na realidade. Jovens, a gente tem sentido que pela vida atribulada, pela pressão toda que eles fazem, eles têm realmente entrado mais em contato com o CVV também, né? Os jovens também. Mas são todas as pessoas que passam por um momento difícil, elas podem procurar esse apoio no CVV, que ele está aqui 24 horas para conversar. E segue até domingo a Semana Nacional de Trânsito 2018. Capitais de todos os estados do país neste período seguem com uma programação intensa, com abordagens educativas, blitzes e palestras. Em Curitiba, os agentes de trânsito estão voltando à campanha principalmente aos motociclistas, já que eles são as principais vítimas do trânsito da capital paranaense. O Brasil é o 8º maior produtor de motos no mundo, segundo a Abraciclo. Mas com este status conquistado, um problema acabou se elevando também. As motocicletas são o veículo motorizado que mais mata no país. Estimativas da ONU alertam que até 2020, mais de 2 milhões de pessoas perderão suas vidas no trânsito anualmente. E o motivo começa com a imprudência. Hoje, com esses equipamentos eletrônicos, com fone de ouvido, eles têm prestado muito menos atenção, seja o motorista, seja o pedestre, no trânsito. Então, o que a gente orienta? Prestem atenção quando estiver no trânsito, seja o pedestre ao atravessar a rua, seja quem está dirigindo, preste atenção para a gente evitar acidentes. Em casos de chuva, principalmente, o pessoal anda um pouco mais devagar, anda sem atenção e, infelizmente, acaba redobrando esse número. Então, estar atento em todo momento é a única forma da gente evitar esses acidentes. Segundo dados do Corpo de Bombeiros de Curitiba, o número de acidentes envolvendo carros e motos aumentou de maneira considerável nos últimos anos. O motivo tem sido a imprudência e a falta de atenção de muitos motoristas.
Realmente o número é bem grande, então a gente atende demais esse tipo de acidente, né, a automoto. O que a gente percebe? Que os dois lados estão tendo imprudências, tanto do motorista do carro como quem está pilotando a moto. Então a gente alerta a população para que tanto o motorista do carro esteja mais atento, esteja seguindo todo o código de trânsito, principalmente não utilizando fone de ouvido, equipamentos celulares, e o motoqueiro também siga todos o trânsito, lembrando que não existe faixa do meio e respeitando as normas, assim, para a gente diminuir esse número. A imprudência e o desrespeito às leis de trânsito estão sempre ligados aos acidentes. Os motociclistas acabam, na maioria das vezes, sendo os mais prejudicados. E as chances de um piloto de moto ir a óbito são 20 vezes maiores do que um motorista de carro. Lembrando que quem estava no acidente é obrigado a prestar o primeiro atendimento. Então, caso seja um motoqueiro ou o carro, ele tem que parar no momento e prestar o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento, ele é o quê? Ver como a vítima está, acionar o serviço de emergência através do telefone 193 e lembrar de não mexer na vítima, não tirar ela do local, se for um motoqueiro, não tirar o capacete, para assim evitar futuras lesões. Como forma de ajudar a reduzir os problemas nas ruas, o CONTRAN promove todos os anos a Semana Nacional do Trânsito. E agora, em 2018, o tema é Nós Somos o Trânsito. A ideia é conscientizar a população e promover ações informativas e preventivas, como blitz e palestras sobre o trânsito seguro. E no próximo bloco, você confere algumas dicas de programação para aproveitar o final de semana. Daqui a pouquinho. O cinema paranaense atingiu uma conquista inédita. O filme Ferrugem, de Ali Muritiba, foi eleito o melhor longa do 46º Festival de Gramado, evento mais tradicional do cinema brasileiro. É a primeira vez que um filme do Paraná conquista essa premiação. Na última semana de agosto aconteceu a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A tradicional premiação de Quiquitos contou com uma produção paranaense em 3 categorias. Foi bem surpreendente, porque justamente, né, são várias produções bem importantes, né, com atores, roteiros, diretores, todo mundo muito conhecido e de qualidade, né, o trabalho. Então a gente ficou muito feliz, e até porque o roteiro ele não tem uma coisa tão clássica assim, ele é uma narrativa um pouco mais diferente, que convida a reflexão, não tem tanto então a gente ficou bem surpreso e feliz, né, de perceber que uma história contada de um jeito um pouco diferente foi capaz de comover, sensibilizar o júri e as pessoas que assistiram, né. O melhor roteiro, né, que é o do Ali e meu, o melhor desenho de som do Rugoski e melhor filme, daí é da equipe inteira, né? Acho que é o melhor prêmio, né? No sentido de que é o conjunto da obra. Todo mundo trabalhou tão bem junto que foi capaz de fazer o filme, né? Com uma história envolvente, o longa-metragem Ferrugem desmistifica o cyberbullying e as consequências desta prática cada vez mais comum na era da internet. O tema, o que mais se destaca é essa questão do cyberbullying e das consequências do vazamento do vídeo, né? Mas o que a gente tentou fazer era falar como que essas questões virtuais, na verdade, estão muito ligadas ao mundo real, né? Uma coisa que a gente está falando da internet, dessas relações virtuais, mas que está a partir das relações reais da vida desses personagens, dos adolescentes, mas também da vida desses personagens com os pais, na vida pessoal. E aí, nisso, a gente traz muito essa temática, né? Da diferença de como que o vazamento de um mesmo vídeo tem uma consequência diferente para a menina do que para o menino, né? A relação do menino com o pai e com a mãe. Então, traz esses temas de fundo, assim, né? O machismo, a misoginia. O filme conta com a direção e roteirização do cineasta Ali Muritiba, conhecido por produções como A Fábrica, O Pátio e Para Minha Amada Morta. O diretor demorou 3 anos para concluir esta mais recente obra. Agora, depois de pronta, o público poderá assistir ao filme em diversos locais do Brasil. Mas junto mesmo. Não. O que era aquilo? Não era nada, não. Olha lá.
guria. Beleza? Final de semana chegou e nós do Mundial News trazemos uma dica de programação de arrepiar, com dezenas de histórias bizarras e relacionadas aos crimes no estado. O Museu do Instituto Médico Legal do Paraná, que fica em Curitiba, que ainda não é conhecido por grande parte da população, seria uma opção. Por lá existem corpos mumificados, crânios e até fetos. Confira. Fundada em 1975, o Museu do Instituto Médico Legal abriga dezenas de corpos e restos mortais que retratam as mazelas da violência aqui no Paraná. As pessoas que vêm aqui ficam muito mais sensibilizadas do que já estão e, com isso, nós damos uma contribuição para a melhoria do comportamento humano na sociedade. O acervo é utilizado por estudantes de ciências biológicas e criminais e é considerado um dos únicos do país destinado a este tipo de finalidade. São partes humanas e objetos utilizados por criminosos que auxiliam no estudo. Nós estamos hoje recebendo aproximadamente 2.000 pessoas por mês no Instituto Médico Legal e estamos nos preparando para intensificar esta ação de compartilhar as situações que nós vivemos aqui no IML com toda a comunidade paranaense. Observamos uma enorme receptividade do estudantado do estado do Paraná, recebemos comitivas já de inúmeros municípios, por exemplo, Pato Branco, Francisco Beltrão, União da Vitória, toda a região metropolitana de Curitiba, enfim, está havendo uma procura imensa pela visitação ao museu e aos demais segmentos do IML. Os destaques aqui do Museu do IML são as múmias em exposição. Uma delas é do assassino em série Paraibinha, que matava suas vítimas a golpes de foice. E foi justamente assim que ele acabou morrendo. Esse cidadão aqui era alta periculosidade, né? Um serial killer. Ele matava várias pessoas com uma foice, daí pagou na mesma moeda, mataram com a própria foice, né? Mas foi mumificado pelo médico legal, tá bom? Por que houve essa mumificação? Para mostrar para os alunos também que ele é uma pessoa que não tinha ninguém, entendeu? E alta periculosidade, aí ficou pelo lado científico para estudo ele aí. Eu vou fazendo a manutenção nele direto, periódica, tá bom? E há quanto tempo esse corpo, por exemplo, está aqui no Instituto? Desde 1975. Com tantas coisas macabras no museu, será que nenhuma assombração ou acontecimento sinistro aconteceu por aqui? E o senhor já encontrou, por exemplo, alguma história assustadora, almas penadas por aqui? Mas meu grande medo é vivo, tá? Eu não abuso com essas coisas, mas meu grande medo é vivo, tá bom? O IML do Paraná é um dos poucos do Brasil que mantém um museu exclusivo para o estudo da anatomia e da violência. São aproximadamente 30 crânios como este que estão aqui em exposição para estudo. E no início deste ano ganhou um local novo pronto para receber a visitação do público. A visitação vale muito a pena para as famílias, para os estudantes e para os estudantes da área da saúde. Eles vêm, eles observam as necropsias, eles têm uma palestra da direção do IML e dos médicos legistas, são acolhidos no necrotério quando uma necropsia é realizada e que estudantes da área da saúde possam presenciar. O médico legista explica todo o procedimento que está sendo realizado, de forma tal que é gratificante para todos, para a sociedade em geral, no sentido de acentuar a sensibilização para a redução da criminalidade e da violência, e também para o ensino, para a pesquisa e extensão e a própria presença do IML na comunidade. As visitas precisam ser agendadas e autorizadas previamente, mas vale a pena conhecer um pouquinho da história que esse acervo tem para contar. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana. Até segunda!